O próximo assunto agora, o Superior Tribunal de Justiça negou um pedido da defesa do ex-jogador Robinho para que o governo da Itália envie a cópia integral e traduzida do processo que levou à condenação do ex-atleta a 9 anos de prisão por estupro. Com a decisão da Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos, o julgamento do caso foi destravado. Agora, a defesa de Robinho terá 15 dias para contestar o pedido de execução de pena no Brasil. O tribunal ainda não analisou a transferência da pena aplicada ao ex-jogador. A defesa argumenta que os documentos fornecidos até agora são insuficientes para que ocorra a homologação de decisão estrangeira. Como no Brasil não extradita cidadãos do país, a justiça italiana pediu a homologação da decisão para que Robinho cumpra pena aqui. Relembrando o caso, Robinho foi condenado em 2017 na Itália a 9 anos de prisão por estupro de uma jovem albanesa, caso ocorrido em 2013. O brasileiro recorreu e em 2022 foi condenado em última instância. Vamos a mais uma rodada de análise agora, começando com a Sila. Sila? Olha, acho que a impunidade nesses casos é revoltante, né? É preciso realmente que, né, nesse caso especificamente, né, de uma pessoa tão famosa, em que tem muitas provas contundentes, tem diálogos, né, tem a condenação. Na Itália, a gente vive num mundo integrado, quer dizer, não é possível que alguma coisa que aconteceu na Itália não possa ser conduzida de forma contundente aqui no Brasil. Eu sei que juristas, enfim, advogados que a gente já ouviu, diziam que era muito difícil que isso acontecesse, porque a lei realmente tem entraves nesse sentido. Agora, se destravar e se conseguir isso, acho que é uma grande vitória para, enfim, aí eu estou falando aqui como a única mulher da bancada, mas é revoltante mesmo. Eu fico até com a voz embargada quando falo desse assunto, porque, assim, é revoltante, não tenho outra coisa para dizer, então a gente espera que realmente ele seja punido aqui no Brasil. Aurélio, vale destacar que todos os integrantes acompanharam o voto do relator, o ministro Francisco Falcão, que negou o pedido e alegou que a defesa poderia anexar os documentos ao próprio processo. Estou com a Sila, crime horroroso, estupro coletivo, os áudios do Robinho com os seus amigos são devastadores para qualquer defesa dele, é algo absolutamente inacreditável. Ele foi condenado na Itália e estava tentando, seus advogados tentando com que o mérito fosse rediscutido aqui no Brasil. Felizmente, o nosso judiciário decidiu que não se discute mais o mérito e que agora é simplesmente uma questão sobre execução ou não da pena que ele já foi, né, condenado a 9 anos de prisão pela Itália. Então, se esse indeferimento do pedido da defesa do Robinho, de que fosse analisado o mérito, recebendo a tradução dos autos, etc., se esse indeferimento for mantido, né, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo próprio Supremo Tribunal de Justiça, ele vai ter que cumprir a pena e quem comete delito tem que pagar. Magno? Leandro, acho que a Sila e Hélio já colocaram muito bem o caso. O caso é aterrador. Os áudios que apareceram depois, recentemente até houve uma série produzida sobre esses áudios, são absolutamente devastadores, deixam qualquer um com o estômago embrulhado. E a Sila traz um ponto muito interessante, que essa questão da jurisdição, né, de um cidadão de um país ter a possibilidade de fugir de volta para o seu país e utilizar desse sistema de não extradição para se proteger, nos remonta a um tempo que já passou. É claro que há toda um conjunto internacional de normas que é comum em vários países, não extraditar seus cidadãos para cumprir pena em outros países, mas esse é um retrato de um mundo que já passou. O mundo de hoje, em que as pessoas transitam com muito mais facilidade, seja a passeio, seja a trabalho, em que nós somos muito mais móveis, não pode mais dar esse tipo de retaguarda a criminosos. Nós não podemos mais conviver com essa possibilidade. O mundo evoluiu, as coisas mudaram muito nos últimos 20 anos. A permanência desse instituto é
uma proteção clara para criminosos. É claro que há casos especiais, há casos de pessoas que são perseguidas em determinado país, casos de pessoas que são objeto de processos em regimes autoritários, mas em casos graves, como assassinato, como estupros, essa proteção já não devia mais caber. Robinho estava na Europa para trabalhar, vivendo por lá permanentemente. Não há nenhuma justificativa para alguém que cometeu um crime tão grave quanto o estupro, enquanto residia permanentemente num país, enquanto trabalhava num país, se vê livre da pena só porque é cidadão de outro país e conseguiu migrar de volta para o seu país de origem antes que a pena fosse efetivada. Então, essa é uma discussão muito mais longa. Eu fico satisfeito pela possibilidade de que ele venha cumprir a pena mesmo no Brasil e espero que nos próximos anos a evidência de que o mundo hoje é diferente, que nós somos muito mais móveis, inclusive os criminosos são móveis, que nós consigamos diminuir o número de casos em que criminosos se escondam atrás de seu passaporte para evitar cumprir pena por seus crimes. Agora, Sila, vale destacar que a defesa do jogador apresentou um pedido para pedir a tradução do processo, né? Ou seja, que estava em italiano. E vale ressaltar que esse caso já dura 10 anos, o caso foi de 2013 e ele foi condenado em 2017. Eu vi uma declaração de alguém dizendo que italiano não é sânscrito, né? Quer dizer, não é possível, né, que só porque está em italiano isso seja um impeditivo para que esse processo ande, né? Então, óbvio que é um direito ali, né, é uma prerrogativa da defesa, mas é um tanto quanto ridículo, na minha visão, você parar um processo porque o negócio está em italiano e precisa traduzir para o português, que não é uma coisa muito complicada, né? Hoje em dia, inclusive, você põe ali no Google Tradutor e vai embora.